Ouça agora o programa Fonte de Esperança, uma meditação diária sobre os problemas decorrentes do dia a dia. Áudio número 29 da série que tem como tema Tudo muda, pecado continua sendo pecado. Hoje abordaremos o pecado ganância. Evangelho de Jesus, transcrito por Lucas 12, verso 15, diz: E disse ao povo: Acautelai-vos e guardai-vos de toda espécie de cobiça, porque a vida do homem não consiste na abundância das coisas que possui. Nos versos seguintes, Cristo propõe uma parábola. Tenho certeza que você já meditou nas palavras do Mestre sobre o assunto. Nesta parábola, Jesus nos chama a atenção para um fato que parece não ser percebido por muitas pessoas. Não nos será permitido cruzar a fronteira da morte com nenhum bem material. Quando lemos Eclesiastes 5, verso 15, percebemos que ganância é uma loucura. Ao falar com Jesus, um homem da multidão o chamou de mestre. Isso não era um elogio, é que os mestres da época, rabinos ou escribas, eram também procurados para resolver questões judiciais. Lucas 12, verso 13, disse-lhe alguém da multidão: Mestre, dize a meu irmão que reparte comigo a herança. Verso 14, Jesus respondeu energicamente: Homem, quem me designou juiz ou árbitro entre vocês? Ao falar com Jesus, este homem o chamou de mestre. Isso não era um elogio, é que os mestres da época, rabinos ou escribas, eram também procurados para resolver questões judiciais, principalmente as que envolviam a divisão de heranças familiares. A situação desse homem podia ser a de um irmão mais novo, descontente com a lei que dava ao irmão mais velho o dobro da herança. No fundo, o que havia no coração era um perigoso e ambicioso desejo de ter mais dinheiro, mais riqueza, mais herança. Na verdade, essa ganância por riqueza estava presente também em muitos corações da multidão. Afinal, a vida nunca foi fácil. Aquela gente vivia sob o abusivo domínio político e militar do Império Romano. A cobrança injusta de impostos trouxera pobreza e miséria para quase todos. E ouvinte, insistentemente somos alertados pela palavra de Deus quanto ao perigo de termos um coração exercitado na avareza. 2 de Pedro 2, verso 14, diz: Tendo os olhos cheios de adultério e insaciáveis no pecar, engodando as almas inconstantes, tendo um coração exercitado na ganância, filhos de maldição. Eclesiastes 5, verso 10 diz: Quem ama o dinheiro não se fartará de dinheiro, nem o que ama a riqueza se fartará do ganho. Também isso é vaidade. Primeira carta de Paulo a Timóteo 6, verso 10: Porque o amor ao dinheiro é raiz de todos os males. E nessa cobiça alguns se desviaram da fé e se transpassaram a si mesmos com muitas dores. É preciso tomar cuidado. Fazer das riquezas o propósito da nossa vida é um erro fatal que leva à perdição eterna. O amontoar egoísta de bens materiais é indicação de que a vida já não é considerada e avaliada do ponto de vista da eternidade.
O egoísta e o cobiçoso já não centralizam o seu alvo e a sua realização em Deus, mas em si mesmos e nas suas possessões. O cristão não deve apegar-se às riquezas materiais como um tesouro que lhe dê garantia pessoal. Ao contrário, deve colocar essa riqueza nas mãos de Deus para o uso do seu reino. Cada cristão deve atentar para essa advertência de Jesus e examinar se há egoísmo e avareza em seu próprio coração. A Bíblia identifica a busca insaciável e avarenta pelas riquezas como idolatria que é demoníaca. Exemplos como Efésios 5, verso 3, Colossenses 3, verso 5, Hebreus 13, verso 5, Provérbios 1, verso 19. Estes versículos nos encorajam a viver uma vida focada no espiritual e não apenas no financeiro e material. E ouvinte, baseado na parábola de Lucas 12, aprendemos alguns desafios com o Mestre Jesus. Primeiro, Jesus deseja que evitemos o consumismo. É preciso separar aquilo de que precisamos daquilo que desejamos. Se não tomarmos cuidado, será fácil fazermos que nossos desejos se tornem necessidades urgentíssimas. Segundo desafio, Jesus deseja que deixemos o individualismo. Não há dúvida de que esse apego excessivo às coisas é um dos mais danosos hábitos que alguém pode ter. 1 Timóteo 6, verso 9. Mas os que querem tornar-se ricos caem em tentação e em laço, e em muitas concupiscências loucas e nocivas, as quais submergem os homens na ruína e na perdição. E ouvinte, cuidado com o egoísmo, guarde-se de toda e qualquer avareza. Terceiro desafio, Jesus deseja que vivamos a solidariedade. É preciso tomarmos ciência. Todos teremos de prestar contas a Deus de como usamos as coisas que recebemos nessa vida para abençoar o próximo e edificar o reino de Deus. Eleve o seu pensamento a Deus e vamos falar com Ele em oração. Maravilhoso e eterno Deus, Deus bendito e fiel, obrigado, Pai, pela oportunidade em poder falar contigo por meio da oração. Obrigado, meu Deus, por nos conceder a presença majestosa do Teu Espírito Santo todos os dias. Oro a Ti, ó Deus, por esta pessoa que ouve esta mensagem de hoje. Pai, ajude eles, ó Senhor, a fugir do pecado, da ganância. Oh, meu Deus, que a Tua bondade seja manifesta nesse coração, que a Tua fidelidade possa ser alcançada por cada ouvinte deste programa. Cubra-nos com a Tua bênção, cubra-nos com o Teu infinito amor. É a minha oração e o meu pedido. Oro a Ti em nome de Jesus, Teu Filho amado, o nosso Salvador. Amém. Primeira carta de Paulo a Timóteo 6, verso 7 a seguir. Pois nada trouxemos para este mundo e dele nada podemos levar. Por isso, tendo o que comer e com o que vestir-nos, estejamos com isso satisfeitos. Os que querem ficar ricos caem em tentação
em armadilhas e em muitos desejos descontrolados e nocivos que levam os homens a mergulharem na ruína e na destruição, pois o amor ao dinheiro é raiz de todos os males. Algumas pessoas, por cobiçarem o dinheiro, desviaram-se da fé e se atormentaram a si mesmas com muitos sofrimentos. Você, porém, homem de Deus, fuja de tudo isso e busque a justiça, a piedade, a fé, o amor, a perseverança e a mansidão. Você ouviu o programa Fonte de Esperança. Compartilhe esta mensagem com os seus amigos que também podem estar precisando de uma palavra como esta. Deus abençoe a sua vida. Se você queira receber áudios semelhantes a este, envie o seu contato pelo WhatsApp 62 98499 0001.